Fala galera guerreira! Bem-vindos a mais um episódio da nossa série Da Tela pra Caneta, onde você encontra os melhores repertórios para a sua redação de uma maneira prazerosa, assistindo a bons filmes, séries e documentários. O filme de hoje é As Vantagens de Ser Invisível, que aborda um tema bastante polêmico, a depressão e o suicídio na juventude. Tema, obviamente, que rende muita coisa para ser usada na sua redação. Então, antes de ver o comentário do professor Vitor, não esquece de deixar o seu like. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum episódio desta série. Bom proveito! Fala pessoal, eu sou o professor Vitor e eu tô aqui para te ajudar a transformar o seu filme preferido em um bom argumento para a redação no vestibular. No vídeo de hoje temos aí As Vantagens de Ser Invisível, escolhido por ser um filme inspirado em um livro, ambos do mesmo autor, né? Ou seja, o diretor aqui, o Stephen Chbosky, é o mesmo autor do livro. A diferença é que o livro foi publicado em 1999 e o filme foi produzido em 2012. Filme esse que conta com vários artistas famosos, né? Então você provavelmente já conhece a Emma Watson, a famosa Hermione da série do Harry Potter, e também nomes como o Ezra Miller e o Logan Lerman, né? Todos esses atores se juntaram para produzir esse filme baseado no seu livro homônimo, ou seja, no livro que tem o mesmo nome, né? As Vantagens de Ser Invisível. Do que se trata essa obra? Segundo a sinopse, o filme fala sobre um jovem tímido que se esconde em seu próprio mundo até conhecer dois irmãos que o ajudam a viver novas experiências. Embora esteja feliz nessa nova fase, ele não se esquece as tristezas do passado que tem origem em uma chocante revelação. Sendo mais específico, pessoal, a obra toda gira em torno desse personagem principal, que é o Charlie, interpretado por Logan Lerman, que é um jovem aí de seus 15 anos e passa aí por um drama na sua vida pessoal. Ele tem problemas de depressão, problemas relacionados ao suicídio e se muda para uma nova cidade, para uma nova escola, em busca de reconstruir a sua vida. Nesse contexto todo em que o filme vai falar sobre questões importantes que vamos relatar agora na sequência. No caso, esse assunto é a depressão e o suicídio, principalmente entre jovens, não é mesmo? Segundo a OMS, no Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano. No mundo, esse número chega a 800 mil suicídios anuais. Em mais de 90% dos pacientes que se suicidaram, havia uma doença mental relacionada, sendo a principal delas a depressão. E também são fatores de risco para o suicídio situações como desemprego, sensações de vergonha, desonra, desilusões amorosas, dentre outros. Trata-se de um cenário bem grave e o livro tenta humanizar essa realidade, tenta transportar uma vivência tão dura, mas que muitas vezes reconhecemos apenas por números, colocados dentro de personagens de carne e osso, para que podemos então sentir empatia e construir uma visão crítica sobre esse problema. Entretanto, a pauta da depressão e do suicídio não tem apenas notícias ruins. A gente pode pensar em avanços já produzidos em relação a este grande tema. Como, por exemplo, pensar que o suicídio tem prevenção em 90% dos casos e que a cada dia o debate sobre suicídio vem se tornando mais popular, né? Quebrando o tabu que envolve tal assunto. A cultura pop, por exemplo, está recheada de obras que estão falando sobre isso. O recente fenômeno da Netflix, 13 Reasons Why, e também filmes ganhadores de Oscar como O Lado Bom da Vida e Nasce uma Estrela, todos esses têm temáticas que envolvem questões relativas à depressão e o suicídio. O que facilita na popularização desse assunto e também na proposição de perspectivas para solucionarmos esse tipo de doença. Novamente, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nos últimos anos tem se ocupado em distribuir cartilhas que falam sobre esse tema
E já temos aí, aqui no Brasil, pelo menos há mais de 5 anos, a campanha do Setembro Amarelo, que vai, nesse mês do ano, trazer pontos de vista, ideias, reflexões, para que estejamos atentos a como essa realidade assola nossas vidas, certo? A partir da exposição desses dados, desses comentários, a gente pode voltar para o filme. Como que o filme lida com esse assunto e quais são os pontos positivos do andamento que a obra dá para essa temática, né? No meu ponto de vista, esse filme acerta 2 vezes ao estabelecer a temática tanto da depressão quanto a perspectiva do suicídio. Acerta ao falar sobre a importância das relações interpessoais, né, para que esse quadro seja mudado. Então você tem o personagem Charlie, que exibe uma sensível melhora a partir do momento que ele se cerca de pessoas queridas, de amigos que demonstram para ele um espaço de segurança psicológica para ele se sentir bem consigo mesmo. Mas mesmo com isso, Charlie só consegue o seu final redentor a partir do momento em que ele aceita a terapia como um método para a superação de traumas, não é? Então, esses 2 pontos estabelecidos na obra, falando sobre a importância das nossas relações interpessoais e a importância do método terapêutico para que problemas como a depressão sejam superados, são, no meu entender, importantíssimos para o andamento da obra. Talvez você já conheça a frase de efeito mais famosa do filme, que é a seguinte: nós aceitamos o amor que achamos que merecemos. E talvez esse aí seja um grande ponto de empoderamento das pessoas que têm problemas envolvendo a depressão, não é mesmo? Muitas vezes esse tipo de doença cria uma perspectiva na vida dos seus portadores de que eles não merecem coisas boas para suas vidas. E essa é uma perspectiva que é quebrada durante o filme e se torna algo muito interessante de se ver. Esse talvez seja um dos motivos do sucesso que essa película teve ao longo dos anos, ok? Mas agora, para a gente fechar nossas ideias aqui, eu paro para pensar sobre onde esse tipo de temática pode cair. Em primeiro lugar, eu penso em provas da área da saúde, né? Sabemos que alguns vestibulares que são fechados para cursos como medicina, por exemplo, têm todas as suas propostas de redação voltadas para a área da saúde. Então, é aqui uma possibilidade, não é? A questão envolvendo principalmente a depressão é um assunto abordado pela área médica. Então acho que tem uma grande probabilidade disso ser cobrado em alguma prova com essas características, certo? Outra prova que combina muito com essa temática é o Enem, né? Por quê? Porque o Enem sempre vai lidar com a problematização de algum assunto que está em pauta na nossa vivência cultural, não é? A questão da depressão, então, pode ser vista como um problema que deve ser solucionado. Então, pensar na redação do Enem é pensar num modelo de prova que vai pedir para que você, candidato, solucione os problemas. E nesse caso, as vantagens de ser invisível é um ótimo recurso argumentativo para, em um primeiro momento, fazer, por exemplo, uma contextualização sobre esse assunto, ou até mesmo que ele sirva de exemplo para propostas de solução que podem ser realizadas, não é mesmo? Eu acabei de falar que um dos grandes pontos positivos da obra é mostrar a perspectiva da importância da terapia para esse tipo de problema. Então você pode construir uma proposta de intervenção relativa a isso, por exemplo, né? Ficam aí então as dicas de hoje, pessoal. Se você gostou, comenta aqui embaixo, me dê sugestões, quais outros filmes você gostaria de ver, e eu espero vocês numa próxima, tá? Até mais!